Bom dia a todos. Nos termos do procedimento regimental número 43/2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura para tratar do censo agropecuário. A Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura é constituída pelos senhores vereadores Val Ceasa, presidente, Leandro Lira, vice-presidente, Jaída Mendes Gomes, vogal. A mesa está constituída. Excelentíssimo vereador Leandro Lira, vice-presidente, excelentíssimo vereador Jaída Mendes Gomes, vogal, senhor presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Roberto Olinto, senhor presidente da Associação Comercial dos Produtores Usuários da Ceasa Grande Rio, senhor Valdir de Lemos, senhor coordenador nacional do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Antônio Carlos Simões, senhor coordenador técnico do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Roberto Carlos Nunes Santos, senhor gerente técnico agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, Marcelo Souza de Oliveira. O motivo dessa audiência pública dá-se o fato da preocupação da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura em relação ao corte de mais de 50% do orçamento para a realização do Censo Agropecuário de 2017. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sendo assim, essa pesquisa será realizada com número reduzido de funcionários e questionário de pesquisa, reduzindo, porém, o coordenador técnico do IBGE. Em uma reunião precedente, essa audiência nos garante qualidade nos resultados dessa pesquisa. Outro fator também relevante e que muitos nós aflige é a perda de informações que permitem, nos últimos anos, traçar um retrato mais fiel da agricultura familiar do Brasil. De acordo com a sociedade brasileira, o progresso da ciência, a supressão dessas questões implicará na consequência a adoção de políticas públicas que passará a envolver seu universo. Sendo assim, convido a equipe técnica responsável pelo Censo Agropecuário 2017 para que possa prestar melhores esclarecimentos para todos. Eu vou passar a palavra aqui excelentíssimo senhor Leandro Lira, que tem algumas perguntas, pode direcionar para alguém da mesa e passo a palavra para ele. Obrigado, Val. Primeiramente, vereador, excelentíssimo colega vereador Valdo Ceasa, vereador Jaída Mendes, meus colegas de comissão, então, muito bom dia. Senhor Roberto Olinto, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, senhor Valdir Lemos, presidente da SEGRE, Associação Comercial dos Produtores Usuários do Ceasa, da Grande Rio, senhor Antônio Carlos Simões Florido, coordenador nacional do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, senhor Roberto Carlos Nunes, coordenador técnico do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e senhor Marcelo de Souza Oliveira, gerente técnico agropecuário do IBGE. Demais cidadãos aqui presentes, muito bom dia. É muito bom ver esse quórum aqui nessa manhã para discutir um tema de tamanha importância como o censo agropecuário. A gente sabe que o país passa por um período difícil. Nós estamos aqui atravessando a pior crise da história do país. Nós viemos agora de 2 anos de decrescimento econômico, e o governo, nesse momento de contingenciamento de verbas, ele ameaça, de fato,
uma iniciativa dessa importância. E o censo é importante justamente porque, para se tratar do tema agropecuário, todas as políticas envolvendo, é necessário que se conheça. E conhecimento está diretamente atrelado ao que se consegue com o censo. Informação, o que está sendo feito, em que medida, onde está sendo feito, quem está fazendo, quais são os valores. E é por isso que isso é tão importante. E é importante também porque é fato público e notório que a economia brasileira ela depende de maneira basilar da atividade agropecuária, da agricultura. Nossa balança comercial agora, ela atingiu um superávit histórico, impulsionado justamente pelas exportações agrícolas. Então é por isso que é importante. Isso, dada a abrangência do censo, isso não é um interesse só da cidade do Rio de Janeiro, que tem sim interesse nesse tipo de iniciativa, mas também do Brasil como um todo. Então, é muito positivo ver isso. O presidente da comissão aqui abraçou a causa de pronto quando o IBGE sugeriu para nós que nós fizéssemos essa parceria. E isso aqui, com certeza, é muito positivo. Vocês podem ter certeza que tem aqui na Câmara Municipal aliados. Eu sei que esses temas vão ser abordados mais à frente na exposição dos técnicos do IBGE, do seu presidente, mas questões como quem será recenseado, quem são os produtores, quais são os estabelecimentos que são analisados, como que é feita essa amostragem, qual é a abrangência do estudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também, após o estudo, após o censo, para que ele pode ser utilizado, ou seja, o que na concepção do IBGE seria uma utilização adequada dos estudos por eles feitos. Porque, e aqui a gente pode usar como exemplo o censo demográfico populacional, é aplicado em diversas formas no país. E a mais importante, vamos dizer assim, a mais presente hoje em dia, é justamente a questão previdenciária. Porque o censo populacional, o acompanhamento da população, o acompanhamento da distribuição etária, quantas pessoas existem, quantos idosos, quantas pessoas acima de 65, 75, 80 anos, qual é a expectativa de vida. Tudo isso é importante para que você tenha uma política previdenciária bem feita no país. Então, esse é um exemplo prático de como que um censo, um estudo feito pelo IBGE pode ser utilizado e revertido em política pública. Então, eu acho que o questionamento maior é esse, exatamente. A partir da conclusão do censo, onde nós iremos chegar? E mais à frente a gente volta para o debate. Eu passo a palavra agora de volta ao presidente. Obrigado, Walter. Com a palavra agora, excelentíssimo senhor vereador Jair Mendes Gomes. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o meu colega, excelentíssimo vereador Valdo Ceasa, vereador Leandro Lira e senhor presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Roberto Olinto, presidente da Associação Comercial dos Produtores e Usuários Ceasa, Valdir de Lemos, coordenador nacional do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, senhor Antônio Carlos Simões Florido, coordenador técnico do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Roberto Carlos Lunes Santos, senhor gerente técnico agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Marcelo Souza de Oliveira. Parabenizar o Valdo Ceasa e o Fernando Lira por essa iniciativa e agradecer também o IBGE, uma função importantíssima, que traz as informações para que a gente possa fazer um trabalho em cima disso. Sabemos também da importância dos pequenos agricultores e essas informações que hoje a gente vai estar aqui obtendo será estudado e com isso a gente possa fazer um trabalho em cima disso. Senhores, eu como vereador e comerciante do Ceasa, me preocupo muito com a questão do corte de verba sobre a pesquisa do IBGE. Porque,
primeiro lugar, nós temos que saber como está sendo ajudado o pequeno produtor, como está sendo essa produção, se está dentro do âmbito que é aceitável para a população. E vou fazer várias perguntas aqui, direcionadas para cada um dos seus setores. Mas eu tenho aqui o representante do SEASA, no qual é o meu presidente do SEASA, Valdir de Lemos, e quero uma informação, antes de eu passar algumas perguntas para o pessoal do IBGE, saber dele se tem, hoje no SEASA do Rio de Janeiro, alguma entrega de mercadoria do produtor, do município, no SEASA, se ele sabe de que existe essa produção e se existe. Com a palavra, o seu Valdir de Lemos. Bom dia a todos. Gostaria de dar os parabéns aos vereadores Val. Eu nem falo SEASA, porque nós lá na SEASA somos íntimos, dois, mas o Leandro e o vereador Jair Mendes. Mas cumprimentar também o presidente do IBGE, o Roberto Olinto. Quero cumprimentar a todos do IBGE que aqui estão. Ô Val, essa tua pergunta é claro que a SEASA, o Rio de Janeiro, é um grande produtor rural. A verdura, por exemplo, nós hoje somos autossuficientes em verdura, inclusive já estamos mandando para outros estados. Nossa produção de legumes é muito significativa a nível de Brasil. Por exemplo, tomate, nós somos um dos maiores produtores de tomate do Brasil. Temos a safra das terras quentes, lá para o lado de São José de Ubá, Itaperuna, São Fidélis, e as terras frias em Vassouras, Partido Alferes e Miguel Pereira, onde a nossa produção pode ser comparada aos grandes produtores, como, por exemplo, de São Paulo. Mas eu também gostaria de responder a você o abandono que o produtor sofre no nosso estado. Eu, até ano passado, eu era plantador de tomate. Por 2 anos, cheguei a ser o maior plantador de tomate do Rio de Janeiro. Como também, em 2 anos, num ano perdi R$800 mil, fiquei lá 120 dias, que nem uma criança ali, tratando daquele pé de tomate, para no final ter prejuízo. Por quê? O produtor no Brasil não sabe o tamanho das plantações que estão acontecendo no país. Eu não sei como o IBGE, que eu acho que com o dobro do que foi usado no ano passado, acho que não daria conta de fazer realmente um censo. Eu fico imaginando como é que vai ser só com a metade. Eu, por um acaso, a ministra Cátia Abreu me prometeu fazer um censo de legumes no Brasil, que eu falei para ela se ela ia ter condição financeira para realmente fazer esse censo, porque o nosso país hoje produz legumes e frutas do Pará ao Rio Grande do Sul. Hoje, a Bahia, por exemplo, hoje é um dos maiores produtores de batata inglesa, que só se plantava em São Paulo, Minas e Paraná. Hoje, da Bahia para cima, quem fornece é a Bahia. Os outros estados ficaram só com a parte de baixo. Nós somos um grande produtor de frutas. O São Francisco, hoje, está produzindo uva que está concorrendo com o Chile, que a nível de fornecer para o Brasil, era o maior fornecedor que nós tínhamos de uvas, inclusive a sem caroço. Hoje nós já estamos produzindo também nas margens do São Francisco. Eu ainda ontem, numa reunião, que eu sou presidente também da Câmara Setorial de Hortaliça do Ministério da Agricultura, ontem eu ainda falei lá em Brasília, para alguns produtores, para alguns empresários, a hora que a América do Sul se unir, que eu recebi segunda e terça 80 empresários da Argentina, fizemos uma reunião aqui no Brasil, a hora que a América do Sul se unir, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
Bolívia, que agora, quem é maluco de plantar naquele país, mas nós vamos ser a mesa, nós vamos alimentar o mundo, porque nós temos água, terra e clima. No resto do mundo ninguém tem as três coisas juntas. Então, Val, eu quero dar os parabéns à iniciativa do IBGE e dar os pêsames a eles de saber desse corte. Esse é o nosso país. O produtor aqui é abandonado. Nos Estados Unidos, o produtor sabe o que ele vai poder plantar de acordo com o que já está plantado ou que tem intenção de plantar. E ele procura plantar outro tipo de legume. Eu que já participei de algumas reuniões lá, só que lá também nós temos outra cabeça que o produtor do Brasil não tem. Qualquer legumes e qualquer fruta nos Estados Unidos, o produtor doa centavo de dólares, como nós aqui seriam 50 centavos por caixa colhida, e eles, todos os legumes e fruta têm um instituto que acompanha desde da semente até a colheita. Eles fazem estudo, melhora de semente, melhora de como aplicar um adubo, um remédio na lavoura. E no Brasil, ainda o agrônomo da maioria dos produtores é ele próprio. Ele acha que ele entende e começa a aplicar remédio e adubo sem nenhuma orientação técnica. Então, esse é o nosso grande problema. Nós precisávamos dar mais incentivo, acompanhar mais a nossa produção no Brasil. Claro que eu me preocupo com o Rio de Janeiro, mas eu sou brasileiro e eu quero que o nosso país se torne realmente o grande alimentador do mundo. Obrigado, Val. Eu, como uma reunião com o pessoal do IBGE, descobri que aqui no nosso município, no estado do Rio de Janeiro, tem fazenda de búfalo. Aqui no Recreio, uma coisa que me pegou até de surpresa, e depois, quando eu passar a palavra, vocês podem explicar isso. Uma coisa que poucos carioca aqui não têm conhecimento disso. E poucos tempos fui convidado também para a festa do caqui em Campo Grande, com uma produção grande, imensa de caqui no estado do Rio e no município, e poucos sabem. Então, eu tenho algumas perguntas para falar para o pessoal do IBGE, depois eu separei uma para falar com o presidente, e vou passar para o Leandro Lira, que também tem algumas perguntas, e pode se direcionar a qualquer um da mesa aí, por favor, Leandro. Então, eu vou iniciar aqui as perguntas. Onde será realizado o censo agropecuário e todos os seus estabelecimentos? Então, eu vou repetir. Onde será realizado o censo agropecuário em todos os estabelecimentos? Qual a dimensão do censo agropecuário 2017? Pedi essa pergunta para responder o presidente do Instituto Brasileiro, Roberto Olinto, por favor. Bom, obrigado. Excelentíssimo senhor vereador Val Ceasa, excelentíssimo senhor vereador Leandro Lira, excelentíssimo vereador Jair Mendes Gomes, excelentíssimo presidente da Associação Comercial dos Produtores e Usuários do Ceasa Grande Rio, Valdir de Lemos, companheiros do IBGE. Eu gostaria de iniciar dizendo a minha presença aqui e a equipe do IBGE, que é a equipe nacional mais a equipe local, estão aqui exatamente para mostrar o respeito e a importância que nós damos não só às nossas operações, à sua transferência e sua divulgação, mas, além de tudo, o respeito que nós temos com os nossos usuários, as pessoas que trabalham com os nossos dados, e que são fundamentais no intercâmbio de opiniões críticas para que nós possamos aperfeiçoar as nossas operações. Eu gostaria de iniciar um pouco contando a história desse censo. Bom,
os censos agropecuários são operações censitárias de grande porte definidas pela Lei da Estatística de 1973. O censo agropecuário, pela lei, ele deveria ser realizado a cada 10 anos, no máximo a cada 10 anos, preferencialmente a cada 5 anos, da mesma forma que um censo demográfico tem que ser realizado a cada 10 anos, preferencialmente nos anos terminados em 0. Essas são as grandes operações censitárias. O IBGE vem discutindo a questão do orçamento do censo agropecuário com o governo federal já há alguns anos. O orçamento do IBGE ele é um orçamento estabelecido anualmente e discutido na LDO para suas pesquisas básicas e tem um orçamento que nós podemos chamar extra-orçamentário, que é quando você tem as pesquisas de maior porte que têm que ser negociadas à parte, censo agropecuário e censo demográfico. Bom, esse censo, particularmente, ele tem um projeto técnico começado em 2011. Esse projeto técnico é realizado por um grupo específico dentro do IBGE, especializado exatamente na questão da agropecuária e do censo, e nós víamos discutindo com o governo federal a realização desse censo em função da dotação orçamentária desde essa época. O último censo foi realizado em 2006 e nós precisaríamos ter um censo 2011, 2012. Bom, essa discussão vem sendo infrutífera e no ano de 2016 o censo agropecuário, ele mais uma vez teve seu orçamento cortado. Ele foi assignado pelo Ministério do Planejamento ao IBGE e quando o orçamento foi discutido na Câmara e no Senado, ele foi cortado a 0. Então, o IBGE foi comunicado que não teria orçamento para a realização do censo que era planejado para o ano 2000, iniciar no ano 2017, com um orçamento aproximadamente de 1 milhão e 600. 1 bilhão e 600 milhões, considerado toda a operação. No ano de 2017, o presidente do IBGE naquele momento, o Dr. Paulo Rabelo de Castro, iniciou tratativas, não mais junto ao Ministério, mas junto à Câmara dos Deputados, do Senado do Brasil, tentando obter algum orçamento para tal. E nos foi dedicado um orçamento de 505 milhões para esse ano e uma parcela de aproximadamente 200 a 300 milhões para o próximo ano, para a realização do censo. Nesse momento, o que nos foi colocado foi a primeira, digamos assim, um primeiro dilema ou a primeira decisão que o Instituto Brasileiro tem que tomar. E antes de comentar, eu gostaria de dizer o seguinte: o Instituto Brasileiro de Estatística ele trabalha de uma forma muito simples. Ou a gente faz uma pesquisa bem feita, ou nós não fazemos pesquisas. Ou seja, qualquer pesquisa que saia do Instituto Brasileiro de Estatística, ela é analisada, pensada e terá sempre os 81 anos de qualidade dos quais nós nos orgulhamos. O IBGE é um instituto quase centenário e tem esse orgulho de ser um organismo do Estado brasileiro, respeitado e crível desde a sua fundação. Erramos, sim, erramos, e quando nós erramos, nós comunicamos o nosso erro. Graças a Deus, raras vezes. Muito bem, chegamos a essa questão. O que fazer? O primeiro dilema era razoavelmente simples. Não temos nada, ou vamos ter alguma coisa com qualidade. Para mim e para os técnicos do IBGE, a decisão era muito simples. Temos que fazer alguma coisa, desde que com qualidade. O nada significa que nós não teremos censo agropecuário até 2022, porque iniciamos já a partir de 2018 e 2019 a operação demográfica. A operação demográfica, com coleta no ano de 2020, tem um período de preparação de 2 anos anteriores, ou seja, 18 e 19, a coleta em 2020 e os resultados criticados em 2021, pelo menos. Então, o censo, na melhor das hipóteses, seria postergado a 2022.
o que significaria um período de 16 anos sem informação sobre a agropecuária brasileira. O passo seguinte foi, vamos ver o que é possível fazer com um orçamento reduzido, como foi comentado, de 1 bilhão e 600 milhões a 800, a sua metade. Nesse momento entra a coordenação de logística, coordenação de operações do IBGE, entra a área de sistemas do IBGE, entra a área de recursos humanos, que define todo o processo de contratação de pessoal, e se começa a rediscutir não apenas o que seria o projeto técnico desta nova operação, mas a viabilidade de contratação de pessoal, de geração de sistemas, e depois eu vou pedir para a minha equipe apresentar para os senhores o que é o sistema, dos quais nós nos orgulhamos muito hoje, da parte de coleta e informação de dados, que é georreferenciada. Teremos um censo absolutamente georreferenciado, todos os estabelecimentos estarão mapeados, com todas as suas coordenadas, além das informações tradicionais. E, a partir daí, se iniciou um processo de Senhor discussão. Roberto, o senhor quer que faz o demonstrativo e depois o senhor continua? Desculpa, não lhe escutei. O senhor quer que faz o demonstrativo e depois o senhor dá o resumo? Eu não tenho uma apresentação, na verdade. Não tenho. Desculpa aí, pode continuar. Não, eu vi a apresentação, os companheiros podem ter. Bom, e aí vamos respondendo as questões. Primeiro, eu recebi esse ofício da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e recebi outros. Nós temos um equívoco semântico aqui. Censo significa varrer todos os estabelecimentos agropecuários deste país. A questão levantada sobre a agricultura familiar foi um ataque sórdido ao IBGE, desqualificando a nossa produção. Se eu falo censo, e a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência mandou um ofício com censo com S, cobrindo o Brasil inteiro. O IBGE não é ideológico, o IBGE é um órgão do Estado brasileiro e quando não faz censo para agronegócios, como já fomos acusados, nem faz censo para A ou B. É um censo para o Estado brasileiro, para o Brasil. Então, serão cobertos todos os estabelecimentos deste país. O censo trará informações da agricultura familiar, da agricultura de povos tradicionais, de agronegócio e assim por diante. Então, acho que essa primeira pergunta, eu acho que responde a questão fundamental que se colocava nos últimos tempos. O projeto técnico do censo foi discutido com a equipe do IBGE e com vários usuários. Nós não fazemos nenhum projeto técnico sem ouvir os usuários. Então, tiveram uma série de fóruns, o questionário do censo, que começou com um processo de redução, ele foi sendo ampliado em função dos debates, sempre, obviamente, limitado por uma questão orçamentária. Mas essa questão orçamentária, por exemplo, significou muito mais. Um censo, 90% do custo de um censo é pessoal. Isso, as pessoas não têm muita ideia dessa questão. Porque uma parte grande do censo é custo do próprio IBGE, desenvolvimento de sistemas, somos nós que trabalhamos e fazemos. 90% é a contratação dos recenseadores. O que nós fizemos foi reduzir o número de recenseadores e aumentar o período de coleta, de forma que, se pudesse ter um barateamento no pagamento dos recenseadores e um aumento da produtividade com investimento em sistemas. Bom, desta forma, nós chegamos a um questionário do censo, onde toda a essência das informações para a compreensão da agropecuária brasileira estão contemplados. E me perguntam, o que foi cortado? Foi cortado o detalhe, foi cortado questões que aumentavam os tempos de uma entrevista e que eram já um processo de detalhamento da operação básica. Então, a grande redução do censo, isso os meus companheiros aqui podem
explicar em detalhe, foi a redução do questionário limpando detalhes. O que nós temos, e discutindo com usuários, tivemos essa semana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, discutindo com a Sociedade Brasileira de Inovação e Agropecuária, e fomos elogiados, fico muito satisfeito. O censo, ele apresentará um quadro completo, detalhado da agricultura brasileira. E surge aí uma segunda pergunta, que é, bom, e esse detalhe que foi cortado? Dentro do projeto do censo, o IBGE, sem cortar nenhuma das pesquisas atuais, passará a desenvolver 2 linhas de ação. Isso integrado já com movimentos internacionais, com a FAO, a Organização das Nações Unidas, que é a realização de pesquisas por amostra em cima de temas específicos. Quer dizer, no futuro, anualmente, nós realizamos pesquisas por amostragem rural, que é uma técnica ainda em desenvolvimento, mas que já está sendo discutida no mundo inteiro e aplicada em alguns países da África, alguns países da América Latina, de forma que possamos ter informação mais rápida que a do censo, olhando detalhes específicos. Isso é um dos caminhos que estamos trabalhando. E outro caminho, e aí eu aproveito a oportunidade, que é um caminho político, que é o uso cada vez maior do registro administrativo. O registro administrativo, para a análise da sociedade brasileira, ainda é extremamente restrito. Nós temos uma riqueza imensa de informações coletadas pelo Estado para fins fiscais que não são usadas para fins estatísticos. E não nos é permitido o acesso, porque a Constituição brasileira diz que o sigilo fiscal é superior ao sigilo estatístico, o que só existe no Brasil, uma espécie de jabuticaba, porque o uso da informação para fins estatísticos, na maioria dos países do mundo, é uma necessidade nacional. Então, nós estamos lutando para complementar as informações, seja para a agropecuária, seja para a indústria, para o comércio, para os serviços, através de acesso à nota fiscal eletrônica, que hoje tem informações preciosas sobre todo o movimento de bens e serviços no Brasil e que permite um estudo regional nunca antes realizado. Nós estamos trabalhando para poder evitar duplicidade de trabalhos em pesquisas onde você já tem, hoje, qualquer brasileiro, pessoa jurídica, presta informações à Receita Federal e o IBGE vai 2 meses depois e pede a mesma informação. Então, existe toda uma discussão hoje dentro do IBGE e dentro dos sistemas estatísticos, não nos restringirmos mais a grandes operações caras, como o censo, e o censo demográfico. A gente não tem nem ideia do orçamento, mas sim o censo agropecuário custa o que custou, o demográfico, que é fundamental, custará muito mais. Então, a ideia é que esse corte do orçamento do censo não nos impede de fazer um censo de boa qualidade e, na verdade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele está propondo uma ampliação das informações sobre a agropecuária, um novo sistema de informações agropecuárias, onde nós consigamos não só realizar pesquisas, mas incorporar registros administrativos sobre isso. E, para finalizar, uma questão importante, que é qual é o uso do censo? 2 questões, na verdade. O uso do censo é fundamental para a política pública, mas o censo tem uma questão chave. É a única operação censitária, a única operação estatística que vai ao município. Não existe forma de se chegar ao município sem informações censitárias, ou registros administrativos, que é outro caminho. Então, teremos informações sobre municípios, o que não existe sistematicamente. Isso é fundamental para a política regional. E, por fim, o IBGE está criando uma política das comissões municipais de estatística e geografia. A equipe do Rio de Janeiro tem trabalhado nisso e isso é fundamental junto às prefeituras. Essas comissões municipais, elas são comissões que são criadas
nas operações censitárias para gerar apoio à operação através das prefeituras dos municípios. O nosso plano é que essa comissão municipal, que ela é normalmente criada num período de censo, seja criada no período do agropecuário, ela seja mantida no censo demográfico, uma operação imediata, e que, em função dessa experiência e em função do retorno das prefeituras municipais, se tornem comissões permanentes, comissões municipais de estatística e geografia permanentes de interface, de apoio entre o Instituto Brasileiro de Geografia e as prefeituras, visando cada vez mais ter uma interação maior, uma troca de informações maior entre as prefeituras e o Instituto. Eu acho que, essencialmente, quer dizer, essa é a minha primeira parte, e, em seguida, quer dizer, tem os companheiros aqui, a gente está sempre aberto a qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora o vereador Leandro Lira. Obrigado, Val. Bom, agradecer pela explanação do presidente do IBGE, o Roberto. Realmente, quando você passa de 1,6 bilhão para 800 milhões de orçamento, isso, sem dúvida, compromete a qualidade do serviço que você entrega e as próprias possibilidades que você tem. Eu achei muito assertiva a fala que o IBGE só faz a pesquisa se for para fazer bem feita. Isso também é fundamental porque reflete na credibilidade que a instituição tem. A instituição centenária não pode ameaçar isso. Agora, eu fiquei com algumas dúvidas, e aqui eu acredito que tanto o coordenador nacional quanto o coordenador técnico possam responder. A partir do momento que você reduziu o orçamento e você está tendo que aumentar a área que cada recenseador vai ter que abranger, eu imagino que isso comprometa também o tempo em que o censo vai ser feito. Então, a primeira questão é, qual é o tempo, qual é o prazo para a entrega do estudo, de que forma ele foi afetado pelo contingenciamento, e também qual é o número de recenseadores que o IBGE vai empregar para fazer o censo agropecuário. A segunda questão é a seguinte: eu imagino que você fazer um censo nacional, eu imagino o desafio, que é que você conseguir estruturar essa operação. E você pode buscar informações em diferentes pontos da cadeia produtiva. Eu digo isso por quê? Porque você pode ir tanto no produtor rural que está no interior de Sergipe, quanto você pode coletar informação, por exemplo, no CEASA, no Centro de Distribuição, para saber, por exemplo, de onde está vindo a produção e qual é a quantidade que chega para ser distribuída nos grandes centros. Então, a questão é exatamente essa: se a avaliação e o censo vai ser feito, de fato, em todas as propriedades, ou se ele é em algum momento aglutinado e você busca essa informação em outros pontos da cadeia. Eu coloquei aqui o centro de distribuição, o Valdir está aqui, mas pode ser feito também, por exemplo, nos supermercados, vamos dizer assim, na ponta, analisando informação, por exemplo, de venda de varejo. E, por fim, justamente ainda nessa questão de dados, como que é feita essa integração entre os diferentes órgãos? Então, foi citada aqui a Receita Federal, eu estou certo? Acredito que sim. Então, foi citada a Receita Federal. Então, se existem parcerias, porque um problema que a gente vê recorrentemente na administração pública é que diferentes órgãos não se comunicam. Então, por vezes, informações que seriam úteis tanto para o IBGE quanto para a Receita, você duplica esforços, a Receita corre do seu lado, o IBGE corre do outro, você duplica o orçamento que precisa, por vezes você entra num gasto desnecessário, justamente por causa dessa falta de comunicação. Então, são essas as questões que eu tenho para colocar, e eu acredito que o coordenador nacional e o coordenador técnico possam responder. Muito obrigado. Excelentíssimo, vereador. Eu vou pegar uma parte das suas questões e depois o coordenador técnico do censo pode responder outras. Tem uma questão fundamental que o senhor levantou. A Receita Federal é o maior banco de dados deste país. A Constituição de 1988 a protegeu de forma que nós não temos acesso aos dados da Receita Federal. O que significa temos dificuldades enormes de conversar com a Receita Federal. O IBGE realiza uma pesquisa industrial, comércio e serviços, onde nós vamos aos
nossos entrevistados e perguntamos exatamente a mesma coisa do imposto de renda da pessoa jurídica. Nós solicitamos à Receita Federal acesso aos dados, como na maioria dos países estatisticamente civilizados se faz, onde um empresário, uma pessoa física, ao preencher um dado, permite acesso à questão fiscal e ao órgão estatístico. Existe uma lei que protege qualquer informante do IBGE. O IBGE não atende nenhum pedido de quebra de sigilo, em nenhuma hipótese. Nós somos protegidos por a lei. O que acontece neste país é que se criou, na Constituição de 88, um sigilo fiscal superior ao sigilo estatístico. Nós não temos acesso à Receita e o brasileiro é obrigado a preencher no seu negócio a declaração do imposto de renda e o questionário do IBGE. Isso é uma luta nossa, estamos tentando mudar isso há anos e a questão é extremamente oportuna. O Brasil é um país onde as bases de dados não se falam. Vivemos um sistema feudal de dados, onde os produtores de dados não conversam entre si e se protegem de forma absolutamente feudal. Não há menor sentido um cidadão brasileiro ser obrigado, uma empresa brasileira, o cidadão é protegido pelo sigilo, mas a empresa preencher um questionário do imposto de renda para a Receita Federal e o Instituto de Estatística bater 2 meses depois na sua porta pedindo as mesmas informações. Isso é custoso para o país, isso é custoso pessoalmente para as empresas. Nós, há muito tempo, discutimos esse projeto e o IBGE precisa do apoio de todos para mudar a lógica da informação nesse país e o compartilhamento de informações nesse país, mantido permanentemente a questão do sigilo das informações. Mas não é possível a Receita Federal achar que tem um sigilo maior que o Instituto Brasileiro de Estatística, historicamente respeitado. Então, essa é a primeira questão importante. A outra questão é aonde perguntar. Isso depois eu vou passar para o coordenador técnico do Antônio Florido, mas quando nós vamos a um SEASA, nós batemos lá com uma pesquisa de comércio, uma pesquisa de serviços. Quer dizer, o censo agropecuário, ele tem que ir essencialmente ao produtor e conversar com o produtor. Porque se eu vou a uma instância superior, eu não vou conseguir o detalhe de informação que eu necessito. Quer dizer, eu tenho que chegar, bater na porta de um produtor, me sentar com ele no campo, ou pequenos produtores, e conversar com ele e responder. Se eu vou para um passo seguinte da cadeia produtiva, eu já vou estar em outra atividade econômica, coberta por outro tipo de pesquisa, e por um informante que não vai me saber informar os detalhes que eu necessito. Eu tenho que efetivamente bater na porta do estabelecimento rural e conseguir, sentado com esse informante, as informações necessárias. Isso é um problema estatístico que é razoavelmente chave na obtenção. Você pergunta inquéritos em cada momento. Se eu avanço um pouco, infelizmente, eu perco informação do que veio anteriormente na cadeia produtiva. Eu vou responder, depois queria passar para o Antônio Florido, mas a questão do corte orçamentário, ela foi bastante suprida por uma questão de tecnologia. Quer dizer, nós tivemos um investimento forte em questão de tecnologia, de forma que não se perdesse informação. Obviamente, o corte a 50% não é linear no sentido, se eu perdi 50% de orçamento, eu perdi 50% de informação. Não é isso. Eu perdi 50% de orçamento e eu estou exigindo um esforço maior. E, por exemplo, o que nós estamos fazendo para sanar isso? Neste momento, nós temos um acordo com a Associação das Cooperativas Brasileiras, que fomos ao Paraná
estamos indo a Brasília, e teremos o apoio da rede das cooperativas brasileiras na parte de disseminação e propaganda, que foi o nosso orçamento foi zerado. Então, estamos montando uma cadeia de atores que normalmente não eram requisitados e que, nesse momento, estão sendo solicitados a apoiar a operação censitária. Na próxima semana, eu estou indo a São Paulo, num congresso da Associação Brasileira do Agronegócios, também solicitando apoio da ABAG e dos seus associados, de maneira que se possa permitir o censo. Por exemplo, vários desses associados vão nos emprestar carros, vão facilitar acessos, vão fazer propaganda, quer dizer, nós temos capacidade de fazer um banner daquele tipo. No Brasil afora, os associados da Organização das Cooperativas, os associados da ABAG e outras associações de classe estão nos apoiando de forma a realizar a operação censitária. Quer dizer, a perda orçamentária também está sendo compensada por um esforço do IBGE, da direção do IBGE, o BNDES está nos apoiando, de maneira que você consiga ter um movimento de solidariedade e de apoio e, em alguns momentos, efetivamente, apoio material, e não em termos de publicidade, locomoção, etc. Então, é uma experiência nova, porque o corte do orçamento nos traz uma questão de solidariedade um pouco maior na operação do censo, e isso está sendo muito bem sucedido. Eu queria passar a palavra para o Florido para responder. Bem, bom dia a todos. Eu queria homenagear todos da mesa, em nome do senhor excelentíssimo vereador Val Ceasa, né, presidente da mesa, e falar algumas coisinhas rápidas, né, umas explicações um pouquinho rápidas. Primeiro confirmando o que já foi falado pelo presidente Roberto Olinto, na realidade não houve um corte de orçamento. Nós tínhamos um projeto, que nós estávamos trabalhando nesse projeto há 3 anos, por 2 anos consecutivos não tivemos os recursos necessários para fazer o projeto, até que no ano passado não tivemos orçamento, então não tinha mais o projeto, acabou o projeto. Na reunião da SOBER do ano passado, eu fui lá e comuniquei que não tinha mais censo, o censo ia ser postergado para 2022, porque não houve um corte de orçamento. Quer dizer, você não teve 1 bilhão e 600 e reduziu para 505, foi zero. Acabou o projeto, não tem mais o projeto, não tem como construir uma casa sem dinheiro. Então, não tinha, o projeto acabou e ia ser suspenso até 2022. Aí houve na própria SOBER do ano passado, que é a SOBER, a Sociedade Brasileira de Economia, Sociologia Rural e Administração. O pessoal da SOBER, os acadêmicos, todos, fizeram uma carta de moção e foram ao Congresso reclamar porque não o orçamento para o censo. E esta carta redundou em 2 audiências públicas com a senadora Ana Amélia. E, com base nessas 2 audiências públicas, se chegou a uma emenda parlamentar de 505 milhões ao IBGE. Então, não foi através de orçamento, sim através de emenda parlamentar, que alocou ao IBGE 505 milhões para fazer o censo em 2017. Então, não pegamos o projeto anterior, houve um corte, e com esse corte a gente foi fazer. Na verdade, nós tivemos que criar um outro projeto, era uma outra proposta, uma outra discussão, uma outra forma de como a gente iria, com 505 milhões, fazer um censo que custaria 1 bilhão e 600. Então, começamos a trabalhar internamente. Primeiro, tínhamos que enxugar um pouco o questionário, que o anterior era em torno de 2 horas a 3 horas, 1h30 de entrevista. Então, era um questionário muito detalhado. Então, eu não teria, com menos recenseadores com esse recurso, aplicar aquele mesmo questionário. Então, partimos deste questionário, que já estava discutido com os usuários, e propusemos um novo questionário. E esse novo questionário redundou em 4 audiências públicas, 3 delas com a secretaria, que é o antigo
Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é a Secretaria Especial de Desenvolvimento Agrário. 3 audiências públicas foi com essa demanda de por que não a agricultura familiar. Em momento algum, nós falamos que iríamos tirar a agricultura familiar do censo. Na verdade, o censo é censo, e o censo abarca todos os estabelecimentos agropecuários, independentemente de tamanho ou localização, em área urbana ou em área rural. Então, todos os estabelecimentos agropecuários, caracterizados como tal, segundo os conceitos que são preconizados pela FAO, para comparações internacionais, são levantados no censo. Então, não é uma amostra, é censo. Censo com um questionário mais enxuto, mas é censo. Com menos pessoas, sim, com menos pessoas, mas dando-lhes condições de trabalhar. Como? Tendo que fazer um pouco a mais de questionário por dia, porque reduzimos o tempo da entrevista, mas e aumentamos o tempo de coleta de 3 meses para 5 meses. Então, nós vamos trabalhar com um questionário mais enxuto, com menos pessoas, com maior aparato de controle, georreferenciamento, controle técnico, encaminhamento e buscando auxiliar o recenseador onde ele está, e vamos fazer o censo com qualidade em 5 meses de coleta. E a proposta é, a partir de abril, maio do ano que vem, já estarmos disponibilizando os primeiros resultados preliminares para fins de análise dos interessados. E o censo é o único que vai nos permitir fazer o que foi colocado aqui. Onde está o produtor? Onde ele está produzindo? O que ele está produzindo? A única pesquisa que vai neste local é o censo, ou o censo demográfico, que vai em todos os domicílios, ou o censo agropecuário, que vai em todos os estabelecimentos agropecuários. Por que não pode ser levantado na SEASA? Porque eu preciso georreferenciar a unidade, da onde está saindo aquela produção. Não é na SEASA que ela está saindo do município de lá de Varriçai, está saindo do município. Não adianta eu ir na SEASA aqui do Rio de Janeiro e entrevistar os produtores, porque eu tenho que georreferenciar aquela produção a um determinado espaço, e só consigo georreferenciar se eu for na unidade de produção, identificar a unidade, cadastrar, georreferenciar, e daí em diante eu posso entrevistar o produtor até na casa dele. Mas, de pronto, eu tenho que ir no terreno, identificar a área de produção, georreferenciar, e aí abro o questionário para ser respondido pelo produtor. Então, eu acho que quem conhece o IBGE, quem quiser conhecer o projeto, quando o presidente falou, vamos apresentar o projeto, pode nos procurar, que a gente apresenta, faz uma demonstração do sistema. Não tem como fazer a demonstração aqui, porque eu teria que entrar na internet e mostrar todo o procedimento. Quem tiver dúvida sobre tal, quem quiser o questionário para avaliar, quem quiser o dicionário de dados, está tudo disponível, aberto, o manual do recenseador para avaliar os conceitos, está tudo disponível, pode ser obtido tanto na unidade estadual do Rio de Janeiro, como pode ser obtido aqui com a minha gerência, aqui na Avenida Chile, 510 Mandaras, ou para o meu e-mail, encaminha para o meu e-mail, que eu encaminho os documentos todos. É tudo aberto, não tem nada escondido, e estou à disposição para fazer qualquer tipo de esclarecimento maior que queiram. E os dados vão estar disponíveis, como eu falei, a partir de abril, maio do ano que vem, os primeiros resultados, e até agosto de 2019, todo o resultado final divulgado. Então, eu estou à disposição para qualquer detalhamento maior. Agradecendo aí a explicação, Antônio Carlos. Voltando ao âmbito municipal, que é a maior preocupação nossa aqui, com a produção do município, na qual requer muito aqui dos vereadores. Sobre o Marcelo de Souza Oliveira, perguntar se ele tem mais ou menos uma pesquisa do que é produzido aqui no município do Rio de Janeiro, e se tem, tipo assim, um conhecimento do que se produz, onde é que é comercializado, porque a maior preocupação hoje de um vereador é o pequeno produtor, da forma que ele produz, com excesso de agrotóxico, com a higienização saudável, que geralmente o pequeno produtor ele comercializa muito em feiras livres, pontos assim que não tem aquela fiscalização ostensiva. Então, perguntar se vocês têm mais ou menos esse parâmetro para passar aqui para o âmbito municipal, que é a nossa preocupação. Gostaria de fazer essa pergunta ao Marcelo de Souza, se ele tem alguma noção assim do que é produzido aqui no município do Rio.
É o 9. Bom dia a todos, cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. Eu receio que o Roberto Carlos seja a pessoa mais adequada para responder, porque esses parâmetros regionais são administrados pela unidade estadual a que ele representa. Perfeito? Com a palavra o Antônio Carlos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos presentes, a mesa também. Sendo que alguns colegas aqui do plenário até já conheço que a intenção da UE, no caso eu como coordenador técnico do Censo Agropecuário do Rio, é exatamente o quê? Ir direto nas associações, nos produtores, principalmente no município do Rio de Janeiro, porque existem dois tipos de coleta, a coleta rural e a coleta urbana. A coleta rural é varredura, como foi bem falou o presidente, o Florido. A coleta urbana não, é indicação. Ou seja, nós temos que ter uma lista dos endereços. E o nosso colega, o Miguel, lá o subalha do Rio de Janeiro, já vem fazendo esse trabalho há algum tempo. Hoje ele não está aqui na reunião, porque no mesmo dia teve uma reunião na Serrinha, no estado do Mendanha, está lá participando. Dia 9 tem reunião do COSEA, eu estarei lá junto com ele, porque a primeira foi muito boa. E eu aproveito até para agradecer ao Márcio, que eu fui informado que o Celso informou que foi enviada a lista dos produtores. Muito obrigado. Porque essa é a nossa função, é exatamente ter esse cadastro, que hoje em dia está aproximadamente, já chegamos aproximadamente de 850. E o último censo foi 1.200, em 2006. Quer dizer, com toda a urbanização, já estamos atingindo uma seleção de 850, com a tendência de chegar pelo menos a 1.000. Nossa esperança, já registramos a Hortas Carioca, da Aline, lá da Prefeitura, são 30 hortas. Então, essa parceria que é muito importante, porque reflete exatamente a situação. Quanto à pergunta do vereador, a comercialização, o que é, ele se assustou sobre alguma coisa, que eu acho que o Celso deve ter conversado com ele, né, sobre alguns produtos, pois eu digo que tem mais coisa ainda, além de búfalo, tem camarão, que eu já visitei a fazenda, tem jacaré, criação de jacaré no Rio de Janeiro, eu já visitei, porque eu procuro andar sempre no... Porque o que acontece? Eu antes era supervisor da pesquisa agropecuária, CEPAGO, do Rio de Janeiro. Então, visando que o censo viria um trabalho contínuo com o Florido, já comecei a visitar, procurar cadastrar, incentivar o pessoal a se preparar para o censo, visando fazer um bom censo, o melhor possível. E, então, essas coisas especiais a gente já foi registrando, porque é de grande importância. E principalmente no município do Rio de Janeiro. O que acontece no município do Rio de Janeiro? Porque o município do Rio de Janeiro é difícil, porque eu mesmo fui visitar lá no bairro Cantagalo, em Campo Grande. Eu fui lá com o Miguel visitar, cadastrando o estabelecimento. Pô, uma casa enorme, lá dentro da casa, o produtor que indicou que ali teria um produtor com criação de 200 galinhas caipira, tal. Nunca o registrador ia pegar, nunca. Nunca ia imaginar que aquela casa seria uma produção agropecuária. Então, o que o Florido falou é muito importante. Independente do tamanho, se é a zona urbana, a zona rural, tem produção, subsistência ou venda, é um estabelecimento agropecuário. O IBGE não faz distinção. Entendeu? Não tem essa de agronegócio, também o presidente colocou, tem essa questão de agricultura familiar. Por exemplo, o Rio de Janeiro, praticamente a maioria absoluta é agricultura familiar. Quase a totalidade do município do Rio de Janeiro é agricultura familiar. São pequenas propriedades, são pequenas, e tratado como família. E também é importante visar, uma das grandes dificuldades do Rio de Janeiro é o quê?
Essa é porque muitos estados têm um instituto estaduais de estatística, o que ajuda para o IBGE buscar informação. O Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro, a gente vai na luta, buscando informação aqui e ali, mas não tem um órgão correlato ao IBGE que ajudaria em muito, porque formaria uma parceria. O Rio de Janeiro não tem esse sentido que outros estados têm, São Paulo, Minas. Então, isso é uma coisa que, para ser pensado no futuro, ter no Rio de Janeiro. Ajudaria em muito a qualidade das pesquisas, da estatística do Rio de Janeiro, porque estaria ajudando o IBGE e ajudando automaticamente ao Estado. Então, eu acho que eu respondi a pergunta, eu não sei. Agora o Florido pode completar, então. Só queria complementar quando a gente fala o dado do IBGE. O dado não é do IBGE, o dado é do informante. O IBGE trabalha o dado que nos é dado pelo informante. Então, a qualidade da informação que o IBGE trabalha está atrelada à qualidade da informação que nos é dada. Então, o que nós estamos aqui buscando é apoio de vocês, vereadores, vocês que são responsáveis por organizações de produtores, que comuniquem ao produtor que vai ter o censo, que ele nos informe de forma clara e real a sua produção, porque a qualidade das análises que virão depois, e essa fotografia é uma fotografia que vai ser usada para os próximos 10 anos, para analisar onde está a agricultura familiar, aonde precisa de financiamento, aonde o produtor está usando agrotóxicos de forma indevida, que precisaria ter uma orientação, porque não tem, aonde o Estado, o Estado, tanto o Estado do Estado como o Estado brasileiro, precisa atuar de forma a ajudar aquele produtor. Se essa informação for falha, e esse retrato vai ser uma fotografia para 10 anos, se essa informação não for dada, se a gente não localizar onde estão os produtores realmente, no caso do município, onde você tem produtores que estão assim, estão escondidos, estão dentro de domicílio, não é uma área rural, você tem que achar esses produtores. Então, a gente está buscando cadastro, está buscando informação. Então, esses 850 que ele falou, são 850 produtores já identificados no município do Rio de Janeiro. Não é no Estado, é no município do Rio de Janeiro. E o município do Rio de Janeiro, como todos sabem, é totalmente urbano. Não há, legalmente, uma área definida como rural. E o que é não ter uma área definida como rural? Por lei, o agricultor familiar só é classificado e tipificado como tal se a atuação dele for em área rural. Então, por lei, teoricamente, nenhum produtor do município do Rio de Janeiro poderia ter DAP ou poderia receber PRONAF. Perceberam essa história? Então, a gente precisa caracterizar realmente que existem produtores, aonde eles estão, e daí em diante, vocês, vereadores, vocês, legisladores, correr atrás para tentar adequar a lei à realidade. Eu acho que eu completei um pouquinho essa explicação. E a importância que é o censo, e você identificar onde está o produtor, e o produtor nos dá a informação de forma correta. A resposta não omitir informação, porque o censador, todos que informam o IBGE, pode informar, porque a informação é sigilosa, não serve de prova para nada, e só é dada agregada num documento estatística, ela vira estatística. Obrigado. Passar a palavra aqui para o nosso presidente da SEGR, Valdir Lemos. Primeiramente, eu quero até dar os parabéns ao IBGE, que realmente, se dependesse de vocês, nós teríamos um censo quase não, perfeito aqui, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Só que, conforme falou o nosso presidente, o Roberto, ele fez um comentário sobre a nota fiscal eletrônica. Só comerciante e empresários é que é obrigado a ter a nota fiscal eletrônica. O produtor já era para ter a nota fiscal eletrônica desde dezembro de 2015 e até hoje não foi regulamentado. E o que acontece com a nossa produção? No Rio de Janeiro, falou bem agora, não temos mais produtor rural no município do Rio de Janeiro. O que nós temos é documento de produtor, que a
é muito fácil você tirar um documento de produtor aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? A maioria dos produtores do estado do Rio de Janeiro não tem nem nota fiscal. É meia dúzia de produtores, ou então são pessoas que têm caminhões que tiram documento de produtor rural e eles vai pegando daqueles pequenos produtores e leva para a SEASA. Eu poderia fornecer ao IBGE um censo realmente perfeito do que entra na SEASA. Só que as notas, eu gastei mais de R$200 mil botando 2 balanças na entrada da SEASA. Normalmente eu pego uma nota fiscal de um produtor, que se somar o que ele diz que está no caminhão, dá 3 mil quilos, mas a balança acusa 5 mil, 6 mil. Porque esses caminhoneiros, eles tiram uma nota em casa e depois eles saem fazendo a panha nas lavouras. A nota não quer dizer nada com o que realmente ele está dentro do caminhão. Isso cansa de acontecer. Gastei um dinheirão fazendo um programa para a SEASA do Rio, que a Conab agora já vai começar a levar para os outros estados, mas nós nunca vamos ter um censo, vou até usar a palavra do IBGE, perfeito, porque não temos condições. Não existe uma obrigação de... Se eu for proibir caminhão entrar na SEASA com a nota errada, 60% do que entra na SEASA ia ficar fora, não ia poder entrar. Porque a nota eletrônica, sim, essa funciona certo. Então, eu até sempre comento, coitado do pequeno produtor, que não tem um fundo rural recolhido em nome dele, é recolhido de um carreteiro, vamos falar assim. O Rio de Janeiro, nesse ponto, São Paulo, por exemplo, o pequeno produtor que não tem nota fiscal, ou ele vai na sede do município e ele tira a nota para ele poder viajar com a mercadoria dele, ou, dependendo da produção dele, o município fornece um talão de nota, que quando falta 2 ou 3 notas para terminar, ele vai lá e pega outro e depois devolve aquele já, que quando termina o talão. Nós aqui no Rio nunca conseguimos isso. Então, é difícil, e eu calculo para o IBGE, como é que ele vai conseguir fazer um censo a nível de Brasil, que eu estou falando do Rio, mas em outros estados que eu conheço bem, o interior de outros estados, é muito pior ainda do que o Rio de Janeiro. Mas para vocês terem uma ideia, na SEASA o produtor é obrigado a ter um boletim de produção. Ele vai dizer o que ele plantou e o que ele vai colher. A maioria dos boletins de produções são feitos lá dentro da SEASA mesmo, por um agrônomo, que o produtor diz o que ele quer, diz que ele vai colher o que ele quer, aí a pessoa vai lá no pavilhão do produtor, encontra batata inglesa do Paraná ou de São Paulo, batata doce do interior de São Paulo, ovo, e de tudo no pavilhão do produtor do estado do Rio de Janeiro, que inclusive prejudica o produtor do estado do Rio de Janeiro. Num dia que nós temos, por exemplo, um tomate, que é o que eu entendo bem, que tem pouco no estado do Rio de Janeiro, que o produtor poderia conseguir um valor melhor no seu produto, aqueles falsos produtores lá da pedra traz de outros estados e faz concorrência ao nosso produtor. Isso até o produtor do Rio perde o estímulo, porque tomate e batata são as lavouras mais caras que existe de hortifruti granjeiro. A gente gasta, você não tem ideia quanto se gasta numa lavoura de tomate e batata. O tomate, por exemplo, eu aplico o remédio. Se amanhã chove, depois da manhã para de chover, eu tenho que aplicar novamente o remédio, senão eu vou perder minha lavoura toda. Então, é quase que impossível para o IBGE, se depender das informações, o pequeno produtor vai até se esconder, porque ele, coitado, a produção dele, nunca ele pôde provar que é dele, ela passa através de outros, de comerciantes que se apresentam na SEASA como produtor. Então, meus parabéns para o IBGE, mas volto a repetir, eu não sei quantas pessoas ia ser preciso para fazer realmente um censo
no nosso país. Porque lá em Brasília o mapa só me fornece, nós temos mais ou menos essa informação. Sempre foi dito assim. Olha, temos uma informação de 5 anos atrás que mais ou menos a produção do Brasil foi essa. Pelo menos até ontem, eu não consigo uma informação mais precisa. E não é culpa de IBGE, não é culpa da Conab, é que, principalmente, o nosso país não existe uma organização a nível de produtor rural. Agradecido aí. Com a palavra. Posso dar uma parte rápida? Pode. Com licença. Mas só para confirmar que houve um questionamento, por que não vai na SEASA e pega as informações? Por isso mesmo, que tudo que o nosso colega da mesa falou, relatou agora. Na verdade, não adianta eu ir na SEASA, que eu não vou ter informação do produtor. Posso ter de alguns produtores, mas não dos produtores. Não vou levantar em que condições esse produtor produz. Só vou fazer isso se eu for aonde ele produz, identificar aonde ele está produzindo e conversar com ele. Ele é o produtor, não o caminhoneiro. O caminhoneiro pode estar se fazendo de produtor, mas não é o produtor. Então, a importância do censo é esta, é mostrar isso, é fazer um retrato, e varrer todo o território. Nós temos condições de varrer todo o território, estamos com as pessoas já dimensionadas, serão em torno de 18 mil recenseadores em todo o Brasil, trabalhando por 5 meses. A previsão é que cada recenseador faça 3,5 questionários dia, em média. Então, isso já está calculado. Vamos varrer todo o território nacional e vamos a todos os estabelecimentos. Estamos prevendo visitar 5.300.000 estabelecimentos agropecuários, conversando com os produtores e não com os caminhoneiros, não com a SEASA, não com uma rede de produção. Nós vamos aos produtores em cada unidade de produção. E lá identificar como é que ele produz, o que ele produz, quanto que ele produz. A única pesquisa que levanta hortifrutigranjeiros é o censo agropecuário. É neste momento que nós temos que saber onde estão os produtores. E é isto que nós estamos vindo buscar apoio, de quem tem cadastro, relações, de onde estão os produtores. Principalmente nos perímetros urbanos, como é o caso do município do Rio de Janeiro e todos os perímetros urbanos, que esses produtores não estão, às vezes, claramente, você não consegue identificar, eles produzem dentro de casa, eles produzem no fundo de quintal, ele tem uma pequena horta no fundo de uma escola que produz e atende a toda aquela escola, toda aquela comunidade. Então, é isso que nós estamos buscando, e é este apoio que nós estamos buscando, e o apoio de conscientizar o produtor, que é importante ele informar o IBGE. Entre na foto, ajude o IBGE a ajudar você, entre na foto, dê a informação para que seja bem retratado, e a partir desse retrato a gente possa identificar os problemas, e quem tenha o poder de solucionar, o poder de gerar política, o poder de gerar recursos para esse produtor, ou faça com um retrato bem feito. É isso. Aqueles que quiserem se manifestar, inscreva-se com o funcionário do cerimonial ali, por favor. Agora, fazendo um resumo de que eu ouvi aqui o pessoal do IBGE, do Valdir Lemos, dos vereadores, que a nossa maior preocupação ali, a produção municipal aqui no... Porque se a pessoa produz, por exemplo, um caqui e não é divulgado, a pessoa, o pequeno produtor, ele não tem aquela responsabilidade muito com a questão sanitária, com a questão do agrotóxico, e se ele passar mal lá, tudo que acontecer no âmbito da produção, que não é destacada, ninguém sabe, vai cair no SEASA. Se o cara comer um caqui lá e se intoxicar, foi a produção do SEASA. Se o cara produzir lá um leite e passar mal, vai cair no produtor maior. Por quê? Ele não tem um compromisso, como o Valdir Lemos falou, ele quer se esconder porque ele não segura a culpa. Então, é o que eu pensei, até esse censo aí para nós no SEASA é muito importante, porque a gente vai saber
de onde está vindo essa produção no município e a fiscalização fazer um rígido, com rigor lá, para fazer uma fiscalização para ver se o agrotóxico está sendo bem utilizado, se a higienização está sendo correta, porque hoje em dia o pequeno produtor no município do Rio, ele cria um frango, ele cria um porco, ele mata, ele vai para a feira, vende ali. Eu acho que a saúde pública nem sabe como é que está sendo feito esse transporte, como é que está sendo feito o manuseio dessa mercadoria. Então, isso para o SEASA, eu acho que é importante a gente saber de onde é a origem, de onde é que está vindo aqueles produtos, para a gente não pegar essa culpa. Mas alguém quiser ir na tribuna ali, questionar, fazer uma pergunta, eu franqueei a palavra. Já temos escrito aqui o Francisco Carreira. Tem de 3 a 5 minutos, por favor. É o presidente da Comissão de Urbanismo da OAB, da Barra da Tijuca. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente do IBGE, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores. Na condição de presidente da Comissão de Urbanismo da OAB, subseção Barra da Tijuca, estou aqui, neste momento, trazendo alguns questionamentos que estão afetos tanto à temática urbanística, quanto também à temática rural da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu gostaria de destacar que o nosso plano diretor municipal da cidade do Rio de Janeiro contempla em 3 artigos específicos onde há expressa obrigação do fomento, do estímulo e da referência e consideração de sua atividade rural. Por mais que não haja mais áreas rurais na cidade do Rio de Janeiro, inclusive o poder tanto público quanto o clamor popular, à época do debate do plano diretor, insistiram nessa permanência, porém isso foi excluído. Por mais que não exista, existe uma condição de fato, e que por diversas vezes a nossa comissão é procurada por cidadãos que residem numa área urbana, como a área de Vargens, Vargem Grande, Vargem Pequena, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, e lidam diretamente com questões que estão afetas à temática rural. Ora, como o nosso próprio presidente iniciou a audiência pública fazendo referência aos bubalinos, aos búfalos, ora com gado cruzando a via pública, e também com áreas onde você encontra, sim, produção rural expressa. Então, é de tamanha importância que um instituto de referência como o IBGE, que hoje é a única instituição de louvor, de referência acadêmica, ali não se tem chute, ali não se tem nenhum tipo de informação de ordem fática, ou meramente sem nenhuma referência, digamos, vulgar, e sim extremamente técnica. É a referência. Porém, seria interessante, como nós lá na comissão recebemos informações, por exemplo, de aglomerados urbanos, que, na verdade, muitos fatos e informações de aglomerados urbanos, leia-se de favelas, por exemplo, existem residências em favelas que foram literalmente superadas, elas estão abaixo de outras edificações. Então, aquele morador da década de 50 que frequentava um aglomerado urbano como uma favela, ele não foi recenseado, não chegaram até ele, chegaram sim no entorno, chegaram inclusive em outras áreas do aglomerado, mas não naquele pequeno lá. Então seria de grande importância que o órgão também pudesse criar um fomento à formação de recenseadores locais com conhecimento ancestral, local, e moradores efetivos destas localidades,
porque às vezes é sim muito difícil um recenseador, todo identificado, né, com todo o seu crachá, com tudo isso, adentrar a uma comunidade como essa. Então, se houvesse uma capacitação, uma formação do próprio órgão junto a essas comunidades, através de uma formação de agentes ambientais ou recenseadores locais, eles não teriam medo, porque eles são originários da área e podem levar a um órgão estas informações de grande relevância. Eu acredito que aí sim nós teríamos, inclusive o próprio órgão teria um elemento capaz de amedrontar aqueles que retiram ou propõem a retirada de propostas orçamentárias a um órgão de referência como o IBGE. Um órgão não pode ficar refém do manejo político, porque é um órgão tradicionalmente técnico e acadêmico. E quando ele fica sujeito à entrega de emendas, é quase que mendigar pela ciência, que hoje perde, inclusive o CNPq hoje retirou, né, o financiamento das bolsas aqui no estado do Rio de Janeiro e em outros estados. Então, nós não podemos ficar reféns. A pesquisa é fundamental, a ciência é fundamental, mas, acima de tudo, se houver uma consulta, exemplo disso, Serra da Misericórdia, Morro do Alemão, saiu o primeiro Pronaf para uma produtora de couve de uma laje do Alemão, na Serra da Misericórdia. Saiu. Isto é exemplo prático, né? Está lá, é possível. É possível. Então, nós não podemos ficar mais pensando em meras quimeras que existem por aí. Há dados, há informações, o órgão vem trabalhando, sim, com muito louvor, né? Levou, em gestões anteriores, acusações levianas, né? Mas não merece. Ele deve, sim, continuar, porque são anos ou quase séculos de pesquisa, de trabalho e de referência. Então, eu deixo aqui esta sugestão. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Barra da Tijuca, ouve sim a comunidade local. E estamos fazendo várias modificações, inclusive encaminhando contribuições ao famoso PEU das Vargens, né, que tem que reconhecer a realidade de seus moradores locais. E acredito que se o IBGE também seguir, né, esta linha de trabalho, ouvindo e formando aqueles que detêm o conhecimento ancestral, com certeza nós teremos em mãos um grande instrumento de informação e de alicerce ao governo, à gestão e à própria política pública. Muito obrigado. Com a palavra agora o senhor Márcio, coordenador de Programa de Agricultura Urbano. Bom dia a todas e a todos, cumprimento toda a mesa. Eu venho trabalhando aqui no Rio de Janeiro com agricultura desde 99 e, a minha fala é no sentido de parabenizar o IBGE, né, nesse momento do censo e a compreensão que tem sobre a importância da agricultura aqui no município do Rio de Janeiro. A gente está falando de um município, né, que o plano diretor não reconhece as áreas rurais, ainda que cite a importância da agricultura, mas não reconhece as áreas rurais. A gente está na segunda maior região metropolitana do Brasil. A gente está num lugar onde a agricultura é pouco reconhecida pela própria sociedade, pela própria comunidade que vive aqui. Inclusive, nesses anos que a gente vem trabalhando com a agricultura urbana, a agricultura familiar, a gente percebe que talvez o maior entrave ou a maior dificuldade seja justamente a invisibilidade dessa agricultura. Não aparece. A cidade não conhece a sua própria agricultura. A cidade, não conhecendo, não valoriza a sua própria agricultura. Para a gente, esse é o maior das questões. E o censo justamente traz esse elemento, o de dar visibilidade para algo que existe, mas está invisível, né? Então, nesse município, nessa realidade, onde a gente tem agricultores, como já foi falado, tem, né, criador de jacaré, isso eu não sabia, para mim também estou aprendendo aqui, né? Criador de jacaré, de búfalo, mas não só isso, né? A gente tem caqui, a gente tem banana, tem chuchu, né? A gente tem uma porção, tem muita atividade agrícola, coco, aipim, plantas medicinais, plantas ornamentais, né? Em espaços de dimensões maiores, né? Áreas, sítios, né? Unidades de produção da agricultura familiar, pessoas que viveram
a vida inteira na agricultura familiar, que são filhos de agricultores e que continuam na agricultura familiar até hoje, e também numa agricultura urbana, nos espaços, como foi falado, nas favelas, né, nas comunidades, no entorno das áreas rurais. E essa agricultura que cumpre um papel importantíssimo nessa cidade, porque é uma agricultura, as unidades de conservação que nós temos no município do Rio de Janeiro, muita dessa área que permaneceu verde, ela permaneceu verde por conta da existência da agricultura naquelas regiões. Então, uma agricultura que ela cumpre papéis diversos, papel de produção, papel de abastecimento, papel de manutenção das áreas verdes, papel de manutenção das nascentes. Então, uma agricultura que cumpre um papel importantíssimo, né? Mas é uma agricultura que, infelizmente, é invisibilizada. Bom, eu venho aqui parabenizar o IBGE pela forma como vem realizando a preparação para a ida a campo para a tomada de dados, porque é uma forma que vem buscando dialogar dentro do Conceia, vem buscando dialogar com a sociedade, né? Os representantes do IBGE estiveram lá na SPTA por algumas vezes, eu tive ontem, né, com uma pessoa do IBGE, anteontem, né, com uma pessoa do IBGE lá na SPTA, ajudando a organizar as informações. Para nós é fundamental que essas informações sejam explicitadas e a gente consiga ler essas informações, porque nesse contexto extremamente urbanizado, em que a agricultura não é nem reconhecida, os agricultores familiares têm dificuldade de acesso às políticas para a agricultura familiar. Então, para a gente é importantíssimo que mostre a existência dessa agricultura para que a gente consiga trabalhar junto aos agricultores. Eu trabalho numa organização de assessoria para conseguir fazer com que os agricultores e agricultoras acessem as políticas públicas. A gente percebe, né, algo que já foi falado também, né, pelo colega do IBGE, que infelizmente, né, nesse município, e o processo de urbanização, que foi conflituoso por muitas vezes, né, com as áreas rurais, muitos dos agricultores têm medo da informação oficial, têm medo do órgão público, têm medo da instituição pública dentro das suas unidades, porque o que o camarada vem aqui fazer? Que informação é essa que ele quer? Então, a gente vem trabalhando com os agricultores exatamente a importância de que a informação pública, ela é pública, deve ser pública, e que isso venha a fortalecer, a mostrar a existência desses agricultores. Então, eu queria, né, minha fala é muito breve, no sentido de parabenizar o IBGE pela iniciativa, coloco aí a gente da SPTA à disposição de seguir nesse diálogo, né, nós estamos também convidando o IBGE para fazer uma participação num debate junto com a gente, e parabenizo pela iniciativa aí do censo. Convido para fazer uso da tribuna a senhora Graucer Magalhães, secretária executiva da COESA, Rio de Janeiro. Boa tarde, obrigada. Também quero parabenizar a realização dessa audiência pública. Para nós do Conceia é de extrema importância que isso esteja sendo debatido. Desde 2011, o Conceia tem se deparado com as questões da agricultura no nosso município. Em 2011, um grupo de agricultores buscou o Conceia através da Rede CAL, Rede Carioca de Agricultura Urbana, e desde então esse tema tem sido parte do cotidiano das preocupações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município do Rio. O papel do Conceia é aconselhar o gestor público para que ele conheça a realidade da especificidade que trata o Conselho, no sentido e aí no nosso sentido de segurança alimentar, agricultura urbana, todas as questões que são pertinentes a essa questão, para que a gente possa sugerir para o gestor público quais são as melhores políticas públicas a serem implementadas no município do Rio de Janeiro para garantir segurança alimentar para todos os munícipes. Dessa forma, desde 2011, a gente tem buscado as informações. Temos buscado as informações e não temos encontrado. É exatamente o que o pessoal do IBGE falou anteriormente. Existem as informações, elas não se cruzam e os institutos não se comunicam.
E nós ficamos exatamente nesse vácuo que a gente precisa desses dados para poder sugerir para o gestor público quais são as políticas públicas mais eficientes para a nossa cidade. Né? Dessa forma, a gente tentou, meio que informalmente, cavar algumas formas de informação. Né? A gente teve acesso aos microdados do IBGE, né, através do Instituto Pereira Passos. Né? O Instituto Pereira Passos conseguiu buscar algumas informações para a gente, não apenas do último censo agropecuário, mas entrecruzando as informações de outros questionários, né, para a gente poder, pelo menos, dimensionar quem são os produtores agrícolas, né, mais ou menos a quantidade deles no município do Rio de Janeiro, né, mais ou menos aonde eles se concentram, sendo que a gente sabe que hoje em dia existe uma realidade crescente na maior parte das capitais do mundo, que é a agricultura urbana, que é a agricultura periurbana. A agricultura não está caracterizada exclusivamente em territórios ditos rurais, pelo contrário, com o passar do tempo, está cada vez virando mais parte da cidade, e a gente precisa desses dados para poder sugerir para o gestor público quais são as melhores políticas públicas para a gente viabilizar o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Né? É muito triste para a gente perceber que a maior parte do abastecimento, o Rio de Janeiro produz muita coisa, mas ainda depende da produção de outros municípios para a vida dos seus cidadãos. Né? Então, a gente quer mudar esse quadro, a gente acha que tem grandes possibilidades de investimento na agricultura no município do Rio de Janeiro, e não apenas isso é uma questão fundamental para gerar economia no mundo, mas é fundamental para a garantia da segurança alimentar da nossa cidade. Né? Inclusive, até trazendo um alimento mais saudável para a mesa de toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero parabenizar a todos e o Conceia está sempre disponível para, enfim, trocarmos ideias, conversarmos. O IPP tem um sistema, que o nome do sistema chama CIURB. Esse sistema ele tem a intenção de cruzar todas as iniciativas existentes, tanto do poder público como da iniciativa privada ou iniciativas individuais, né, de tudo que existe na cidade do Rio de Janeiro. Né? Ainda não... isso depende da alimentação das secretarias no sistema, né? A Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, alimentar esses dados no CIURB, mas eu acho que, de repente, o IBGE poderia também buscar algumas informações com eles, que mesmo que pequena, eu acho que vale a pena. Obrigada. Tenho a honra de registrar a presença do senhor vereador Ítalo Silva, vice-presidente da Comissão de Esporte e Lazer e membro da Comissão de Defesa Civil, líder do Partido Trabalhista do Brasil, PTdoB. Agora, para a gente finalizar aqui, pedir alguém aqui da mesa, iniciar para o mais novo, que é o seu Valdir Lemos, para dar o parecer final aqui, por favor, da audiência. Como eu sofro com esse meu vereador, mas já chegaram ele e um outro colega nosso lá da SEASA, chegaram até... Ele, inclusive, que é o nosso vice-presidente lá na nossa associação, ele costuma dizer que fomos reeleitos agora em abril e que ele tem certeza que vai ser o presidente, porque eu não vou durar mais 2 anos. Eu já estou com 77 anos e ele acha que ainda vai assumir a presidência lá. Esse é o meu amigo. Mas, ô Val, desculpa o Val, mas nós dois somos como...
Não é nem 2 irmãos, né? Eu acho que tem que ser teu pai, né? Mas, me perdoe assim a intimidade, mas eu que sei o que eu sofro na sua mão quando não tem ninguém perto. Então, eu quero te dar os parabéns ao Leandro e o nosso vereador Jair. Eu achava que a gente tinha que fazer muito mais esse encontro, não vou nem dizer essa audiência, esse encontro, para pensarmos melhor uma maneira de nós podermos ajudar os nossos produtores do nosso município, mas também do nosso estado. Eu que fui, e você que acho que ainda continua sendo um produtor, não sei por que você não anunciou aqui, e um grande produtor, por sinal, nós sabemos bem das dificuldades que um produtor tem no nosso estado, principalmente aqueles pequenos produtores. Eu repito, comentei ontem lá em Brasília, o produtor rural do nosso estado, ele acha que ele é um grande agrônomo. Quando ele descobre que a lavoura dele está com alguma doença, ele se medica, como o povo brasileiro tem essa mania de tomar remédio sem procurar um médico. Mas o pior disso tudo, quem dá apoio aos pequenos produtores do nosso estado são os agrônomos empregados de lojas de remédio do nosso estado. Por exemplo, Teresópolis, Friburgo, existem grandes lojas de produtos agrícolas e de remédios. E esse agrônomo, ele vai numa lavoura, quando ele ele tem certeza que a lavoura está com alguma doença, vamos falar assim, porque eu não me conformo com essas campanhas hoje de que os legumes estão cheios de agrotóxico, e não é nada disso. Podem ter certeza que nunca ninguém morreu porque comeu legumes com agrotóxico, nunca. Para ele morrer, ele precisava comer 1 tonelada de um determinado legume. Aí ele ia morrer ou pelo agrotóxico, ou pela quantidade que ele comeu de uma vez só. Mas esse agrônomo, ele liga para a loja dele e pergunta qual é o remédio que a loja tem de estoque. E ele receita um remédio que às vezes não é o ideal para o problema que o produtor está na lavoura dele. E o produtor perde a lavoura dele mais uma semana ou um mês. Então, esse é um dos grandes problemas do produtor do estado do Rio de Janeiro. Eu não gosto de falar de São Paulo, até porque eu sou carioca, nasci e sou carioca, mas São Paulo, Curitiba, Paraná, né, Rio Grande do Sul, nesse ponto eles dão um acompanhamento bem melhor aos produtores dos estados deles. Então, Val, novamente, meus parabéns ao IBGE. Continuo achando que quase que impossível fazer realmente um censo, até com esses 18 mil que vão fazer o censo, a nível de Brasil. Olha, eu acho que vai ser muito difícil nós conseguirmos fazer um censo 100% no nosso país. Mas muito obrigado pelo convite, Val, e vamos continuar conversando sobre esse assunto, nós lá na SEASA. Muito obrigado. Com a palavra, fazer o uso da tribuna, o senhor Celso Mendes, do IBGE. Os que idealizou e marcou esse encontro aí com a gente, o Celso. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer ao presidente, aos mesários, né, e também à plateia, e informar que, no período censitário, para ampliar o diálogo com a sociedade, o IBGE se aproxima muito dos municípios e constitui uma comissão chamada de Comissão Municipal de Geografia e Estatística em todos os municípios. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou o coordenador responsável em organizar essa comissão nos 92 municípios do estado. E também gostaria de agradecer mais uma vez, né, o espaço que nos foi dado aqui e também
aproveitar para convidar o colega da OAB, né, para também participar dessa comissão municipal de Geografia Estatística do município do Rio de Janeiro, onde nela nós detalhamos todos esses assuntos. E só para ampliar um pouco, né, sobre a sua colocação, o IBGE tem muita preocupação quando, né, realiza o censo, nesse caso, no censo demográfico, quando nós contratamos esses recenseadores, o próprio edital da contratação prioriza essa condição da pessoa no seu local. Porque no Rio de Janeiro fica uma coisa muito difícil você pegar um recenseador de uma comunidade e levar para outra. Então, isso nós temos uma preocupação muito grande e já vem preso até no nosso edital, a contratação das pessoas no seu local. E o mesmo acontece no censo agropecuário, onde a gente busca a contratação das pessoas no próprio município. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer um contato mais para você e convidá-lo a fazer parte dessa comissão do município do Rio de Janeiro. No mais, obrigado a todos. Com a palavra, o senhor vereador Leandro Lira. Bom, então, primeiramente, reiterar os agradecimentos ao IBGE pela brilhante exposição. Acho que realmente já tinham e agora eu reitero aqui que tem um aliado aqui na Câmara. Nós com certeza vamos defender a importância do censo e nas oportunidades que tivermos a disseminação para as pessoas, para a população em geral, da importância dessa iniciativa. Queria reiterar que questões fundamentais aqui foi citada a questão do plano diretor da cidade, da dificuldade que isso cria para acesso a certos programas, como, por exemplo, Pronaf. Isso já foi levantado em outras audiências aqui, é realmente um problema que nós temos e nós vamos nos debruçar sobre isso, sem sombra de dúvida. Então, bom, novamente reiterar o agradecimento, agradecer todos os cidadãos que puderam aqui estar presentes, agradecer ao OAB, realmente foi muito boa e brilhante ali a exposição, muito clara, e nós estamos à disposição. Então, só um último comentário, eu achei muito curiosa a expressão que foi usada acredito que foi o Florido, quem falou, para pedir para as pessoas entrarem na foto, porque a gente precisa ter um retrato certo realmente, que todo o uso que se fará das informações advindas do censo depende da presença do maior número de pessoas possível na foto. Então, vamos fazer esse esforço coletivo para todo mundo estar na foto. Muito obrigado. Agora o senhor Carlos Floridos, fazer as ponderações. Queria fazer uma correção. Quando o Roberto estava falando sobre o Camarão, sobre o Jacaré, ele estava se referindo ao estado do Rio de Janeiro. O Camarão que ele se referiu é em Aperibé e o Jacaré é em Barra Mansa, e não no município do Rio de Janeiro. O Búfalo, sim, o Búfalo é lá perto, lá na nossa área, lá, que eu sou da Barra da Tijuca, é lá perto da Rede Globo. Quem já viu aquele programa lá dos carros batendo do Hulk lá, ao fundo, vê lá os búfalos lá, caminhando lá pelo fundo desse lugar que eles fazem aqueles carros que batem lá. Agora com a palavra o presidente do IBGE, Roberto Olinto. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade de estar nessa casa. A preocupação do IBGE é permanentemente que os nossos trabalhos sejam não apenas usados, mas compreendidos, e os nossos esforços de retratar o Brasil, como diz a nossa missão, para permitir cidadania, sejam compreendidos por todos. Nós estamos absolutamente abertos, o Florido já comentou, quem quiser mais detalhes, nos visitar, seja aqui na Avenida Chile, onde está a diretoria de pesquisas, seja a presidência na Franklin Roosevelt, seja o IBGE espalhado, a área de logística que fica na General Canabarro. Nós somos a unidade estadual, que é aqui perto também, que é mais importante, ia me esquecendo da unidade estadual, que é chave. Mas nós estamos abertos e nós estamos profundamente preocupados e que nos acompanhem e que nos forneçam subsídios para o nosso trabalho.
A questão, por exemplo, da importância dos recenseadores locais é chave no nosso trabalho, é uma preocupação permanente nossa, considerando cada vez mais a diversidade urbana. Você necessita ter contatos locais. Entrar numa comunidade é um processo detalhado e complicado, se é discutido isso. Mostrar que o IBGE não é um fiscal nem uma polícia, é um instituto que quer informação, requer uma expertise, um conhecimento que o pessoal das unidades estaduais do IBGE desenvolve, não é simples. Mas, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que o projeto das comissões municipais de Geografia e Estatística é um projeto extremamente tem muita esperança do IBGE na formação dessas comissões. Exatamente, tendo uma comissão municipal, nós podemos aprofundar a informação, criar canais que normalmente são muito mais complicados, de informação no nível geográfico mais detalhado. Uma comissão desse tipo ajudaria muito o IBGE. E, terminando, chamando a atenção que o Estado do Rio de Janeiro tem, de forma extremamente positiva, o Instituto Pereira Passos, que é um parceiro, talvez uma experiência única no Brasil, de ter um Instituto de Estatística municipal, que é um orgulho para nós, porque eu sou carioca, e, lamentavelmente, a Fundação de Estatísticas do Estado, como outras fundações de estatísticas estaduais, têm sido sistematicamente destruídas, e isso é um dano à questão estratégica desse país enorme. Eu, anteontem, estava no Rio Grande do Sul. Há esperança que a Fundação de Estatística e Economia do Rio Grande do Sul sobreviva, mas várias outras têm sido sistematicamente esvaziadas, e isso é uma campanha que o IBGE tem feito. Nós não funcionamos de forma monopolista. O IBGE é uma rede de estados e municípios. Sem as fundações estaduais, sem as secretarias estaduais de estatística, a informação desse país se perde muito. Então, onde a gente pode chamar a atenção, a gente chama a atenção da importância de não se desestruturar todo um sistema de estatística, ao contrário, reforçar e aumentar. Agradeço a todos a presença e, mais uma vez, estamos às ordens. Bom dia. As ponderações aí, Valdir Lemos. Eu já falei o que tinha que falar, só quero me desculpar com o presidente do IBGE, o Roberto, que eu esqueci eu gostaria de fazer um convite para que ele nomeasse alguém lá em Brasília para fazer parte da nossa Câmara Setorial de Hortaliça, que nós temos lá na nossa Câmara a Conab, a Embrapa, a Anvisa, CNA, CNH, representantes dos produtores de sementes das grandes fábricas do Brasil, e com certeza o IBGE ia abrilhantar e poder nos dar muitas informações importantes para a nossa Câmara Setorial. Por favor, presidente, me ajude nomeando alguém lá em Brasília. Pode ir. Já está nomeado, nós temos uma pessoa em Brasília. Depois de muitos anos, nós conseguimos ter uma coordenação institucional, e já tem, chama-se Marcelo, ele é representante do IBGE em Brasília, podemos acertar, e ele é o nosso representante, já está nomeado, vou comunicar a ele, podemos acertar isso. Bom, muito obrigado, então. A próxima reunião vai ser dia 8 de novembro, no Ministério da Agricultura mesmo, no 3º andar. Mas, se precisar, eu lhe dou mais informações a respeito. Agradeço a presença de todos, em especial a minha esposa, e dou por encerrada a sessão audiência pública.